E é precisamente por esta matéria que eu começo a minha conversa com o Ricardo Jorge Pinto. Boa tarde, Ricardo. Olá, boa tarde. Diogo Lacerda Machado é um amigo, vamos contextualizar, não é? Sim. É amigo pessoal de António Costa, é advogado e estaria a negociar em nome do Governo, e nomeadamente em nome do Primeiro-Ministro, dossiês importantes, sim, nomeadamente o da TAP. Da TAP, um dos mais delicados, mas não só, isto é, ele tinha ali uma área de atuação relativamente alargada e nós não sabemos até onde é que ela deveria ser, exatamente, e nós não sabemos até onde é que ela irá e não sabemos até que, se de alguma maneira ele não sobreporia a ação que outras figuras institucionalmente poderiam ter nessa matéria. Daí que parecer um pouco estranho a declaração de António Costa de considerar que, na verdade, este era o modelo mais ágil e também até mais barato para o Estado, mesmo em detrimento daquilo que é, e os políticos gostam de o dizer, e ainda bem, a transparência do funcionamento dos mecanismos do Estado, nomeadamente das pessoas que, direto ou indiretamente, trabalham com os órgãos executivos, neste caso, ao mais alto nível, tendo em conta que ele era uma espécie, como tu disseste, de intermediário do Primeiro-Ministro. E, portanto, não me parece haver aqui nenhuma razão para que não haja uma contratação, para que essa contratação seja explicada. Não me parece que ele seja exatamente um ministro sombra, como agora o Bloco de Esquerda vem dizer. Ele é um funcionário, um assessor do Primeiro-Ministro que, em princípio, falará em nome do Primeiro-Ministro quando senta à mesa das negociações para matérias tão delicadas quanto essa. Mas como é que o Primeiro-Ministro, sem contratação, sem nenhum vínculo, portanto, nenhum vínculo oficial, tem alguém que fala em seu nome? Pois, essa pergunta já foi colocada a António Costa e a resposta dele é uma resposta que me parece pouco satisfatória, porque ele diz que, no fundo, esse seu amigo, e ele refere várias vezes essa expressão, que não tem mal nenhum, só lhe fica bem ter amigos. Agora, não lhe fica bem é ter amigos que não têm um vínculo contratual a tratar de matérias com a delicadeza, como tu agora salientaste, do dossiê da TAP. Isto é preciso saber quem é que, à mesa das negociações, está a representar o governo português e que vínculo é que tem a esse mesmo governo português, porque isto depois tem dois sentidos, isto é, esse tal amigo a qualquer momento pode-se desvincular de qualquer responsabilidade, na medida em que, não estando vinculado ao governo português, poderia perfeitamente retirar-se das responsabilidades que naturalmente terá enquanto intermediário nessas negociações. Aquilo que me parece mais razoável é exatamente essa, é contratação. Pode-se agora discutir e em que termos é que vai ser feita essa contratação. Isso é uma matéria que, em princípio, deverá estar salvaguardada pela lei e certamente que ninguém a vai querer ultrapassar. Em nome da transparência, parece-me claramente que nem sequer se deveria ter tido essa atitude mais informal, muito menos com o argumento que António Costa invocou, o de ficar mais barato ao Estado. Evidentemente que nós sabemos que há esquemas que ficam muito mais baratos, mas que não são tão transparentes. E o barato sai caro, e também já agora um outro dizer popular, à mulher de César não basta ser. Exatamente. É preciso parecer. E, para além de parecer, neste caso tem mesmo que ser. Isto é, ele não pode ser apenas o intermediário do Primeiro-Ministro. Se ele o é, tem que ter esse vínculo e, sobretudo, tem que ter esse caráter caráter oficial, que de alguma maneira pode permitir depois a nós, que elegemos o Primeiro-Ministro, que lhe possamos pedir responsabilidades no caso de alguma coisa não correr bem. Em relação ao Primeiro-Ministro, destaca-se a visita de um dia à Grécia, foi importante, a conferência de imprensa foi longa, sim, foi muito explicativa, tanto da Alexis Tsipras como de António Costa, a mostrar que de facto querem uma frente comum. O que eu te pergunto é se esta frente comum de dois países mega endividados poderá ter alguma força na União Europeia? Dificilmente, até porque eles estão em patamares muito distintos. A verdade é que, e essa expressão já entrou um bocadinho em desuso, mas pode-se retomar, Portugal não é a Grécia, e a verdade é que a Grécia está numa situação bem mais complicada do que Portugal está neste momento. E daí que António Costa tenha tido todas essas cautelas relativamente à sintonia com Alexis Tsipras, porque nós já percebemos, e é até natural que o seja assim, Alexis Tsipras tem uma atitude muito mais contestatária relativamente àquilo que é a posição que a União Europeia está a tentar ter com a Grécia, coisa que António Costa claramente não quer. E por isso a dissonância que se percebeu, e ela veio da boca de António Costa, é relativamente a esse tal confronto com a União Europeia.
Tsipras percebe que Bruxelas lhe está a pedir mais do que daquilo que ele neste momento pode dar, nomeadamente na questão da reforma das pensões. António Costa sabe que tem um processo de negociação que é extremamente complicado e que passará desde já pela avaliação que Bruxelas fará das contas da primavera, onde se verá pela primeira vez de que maneira é que a execução orçamental está a correr. E daí depende existirem ou não medidas adicionais. Exatamente, portanto, o tal plano B. O peso político do governo está aqui claro, em causa. António Costa precisa que Bruxelas seja suficientemente flexível para poder aceitar alguma derrapagem relativamente às estimativas iniciais, sem uma imposição de um plano de austeridade que neste momento derrubaria qualquer expectativa que António Costa tem de não ter que entrar em negociações com bloquistas e comunistas antes da discussão do Orçamento de Estado para 2017. E daí que António Costa não queira entrar neste momento em rota de colisão com Bruxelas, ao contrário de Tsipras, que percebe-se, tem neste momento essa necessidade de pressionar Bruxelas para evitar aquilo que, na sua perspectiva, é o mal maior para a Grécia. Agora, o aspecto positivo é que, na verdade, há ali alguns aspectos em termos de estratégia para a Europa, onde os dois governos me parecem em sintonia. E, desse ponto de vista, isto pode até vir a ser um embrião para, mais tarde, haver a conglomeração de algumas vontades relativamente à própria estratégia europeia, tirando proveito de um aspecto, é que a Europa sem estratégia precisa de se agarrar a algum documento, alguma fação que neste momento lhe surja com algum vislumbre de ideia para o que quer vir a ser no futuro, coisa que neste momento não existe. Percebe-se pelas declarações de alguns dos seus mais altos representantes que andam todos à procura de uma direção. E o facto de, até ao mais alto nível, a União Europeia andar um pouco desaparecida, se reparares, não se ouve muito falar do Presidente da Comissão Europeia, é sinal dessa debilidade que pode vir a ser aproveitada aqui ou além. Não me parece que esta aliança, chamemos-lhe assim, seja exatamente a mais poderosa e a com maior notoriedade neste momento. Claramente as atenções estão muito mais viradas para aquilo que vai acontecer, por exemplo, no referendo em Inglaterra, mas ainda assim há que ter em conta aquilo que são, sempre que existem, posições comuns dos países dentro da União Europeia. Ricardo Jorge Pinto, obrigado. Obrigado. Boa tarde.